Por que o Paris Saint-Germain é o grande favorito a ganhar a Liga dos Campeões? Mesmo não tendo as estrelas do Real Madrid ou, por exemplo, do Barcelona, ou mesmo não tendo tradição na competição, o PSG é o time que oferece mais perigo a todos os outros adversários. E ele é o que larga na frente nessas quartas de finais da Liga dos Campeões. E vamos falar sobre isso, mas antes, se você não é inscrito no canal, deixa o seu like e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Quando você pega o rendimento na Liga dos Campeões, o PSG é o time que mais assusta. E não só por conta da atuação absurda contra o Liverpool, mas a consistência que essa equipe vem tendo nas mãos do Luiz Henrique. E quando você pega agora os confrontos da quarta de finais, vendo que o PSG vai enfrentar o Aston Villa, mesmo o Aston Villa sendo um time até que interessante, né, lutando ali, brigando por vaga na Liga dos Campeões na Premier League, você vê que o PSG ele é amplamente favorito. E o recado que ele deu contra os outros dois times da Premier League que ele enfrentou é esse: quem vai mandar no jogo sou eu, e quem é o grande favorito a passar sou eu. E isso é um fato. E quando você pega os últimos 20 jogos e compara com todos os demais times que estão fazendo parte das quartas de finais, você vê que o rendimento do PSG é assustador. Nos últimos 20 jogos, o PSG ele tem 91% de aproveitamento. Ele tem 18 vitórias, um empate e uma derrota. Para você ter noção, o Barcelona é o segundo melhor com 86% de aproveitamento, 16 vitórias e 4 empates. O Bayern de Munique é o terceiro com 80%, sendo 15 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. A Inter de Milão é o quarto melhor time, 13 vitórias, 2 empates. 3 vitórias, 2 derrotas e 4 empates, 73% de aproveitamento. E o Real Madrid vem depois, com 70% de aproveitamento, 13 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Ou seja, o PSG é o time que melhor tem números comparado aos demais. E aí você vai ver que muita gente vai ficar falando que é porque tem jogos da Ligue 1 e a Ligue 1 não tem comparação e etc. Só que se você for pegar o rendimento, por exemplo, de uma temporada que teve Neymar no PSG, Neymar, Mbappé, inclusive, se não me engano, Messi, o PSG chegou a perder o título para o Lyon. Tá? Ele não tinha vencido a Ligue 1 de forma invicta. E quando você pega a construção e a solidez desse time, você vê que ele tem a valência de todos os outros times que fazem parte das quartas de finais. Se você fala que a Inter de Milão é um time muito sólido e muito forte defensivamente, o PSG também tem uma defesa muito boa. Se você fala que o Bayern de Munique ou o próprio Barcelona ou o Real Madrid tem um meio campo muito forte, o PSG também tem um meio campo muito forte. E se você fala que o Real Madrid ou o Barcelona tem um ataque muito fenomenal, muito forte, o PSG também tem um ataque muito forte. Então ele tem as qualidades de todos os outros times. Ele consegue reunir isso de uma maneira muito homogênea, transformando o PSG em um senhor time de futebol. O PSG hoje é um baita time de futebol. E ele mostrou muito isso nos 2 principais jogos até o momento da temporada, que foram contra Liverpool e Manchester City. E quando você pega as atuações, não só os números, é o que torna muito mais assombroso. Quem assistiu os jogos, ele sabe o quanto esse PSG é perigoso. E olhando as estatísticas, torna mais ainda. Contra o Manchester City, o PSG teve 26 finalizações, incríveis 64% de posse de bola. A gente está falando de um Manchester City, que é o pior Manchester City da era Guardiola, porém, não deixa de ser um Manchester City. Tomar 64% de posse de bola é um absurdo para um time comandado por Pep Guardiola. Mas o Luiz Henrique, ele mostra que, além dele conhecer muito o seu rival, ele consegue ser protagonista mesmo o outro time tendo a mesma qualidade. Contra o Liverpool no jogo de ida,
O Liverpool, contra o Liverpool, no jogo de ida, o PSG teve 27 finalizações, 71% de posse de bola. E na volta, o Liverpool sofreu também e o PSG teve 21 finalizações, 51% de posse de bola. Isso mostra o trabalho extremamente autoral do Luiz Henrique, que é um trabalho aonde teve seus problemas ali no início. Claro, ali no início ele ainda estava se acostumando com a figura do Mbappé e fazer o time mais coletivo. Porém, ainda girando sobre a figura do Mbappé, e sem a figura do Mbappé, o time sofreu ali um pouquinho para conseguir se adaptar, porque não tinha mais o homem-gol e precisava fazer com que as coisas fossem mais divididas. E isso fez com que o PSG sofresse na primeira fase da Liga dos Campeões. Ele começa mal, ele começa tendo derrotas, ele começa tendo muitos empates, ficando ao ponto de ficar fora da área de classificação. Lembrando que a área de classificação, se não me engano, 18 times. Então são muitos, e o PSG poderia ficar fora. E aí muita gente tava pensando, poxa, o projeto fracassado, que nunca vai dar certo, etc. Só que as coisas mostram de uma maneira diferente, e teve um ponto de virada específico, que foi o jogo contra o Manchester City. O PSG ele chega completamente pressionado, o Luiz Henrique chega pressionado, porque ficar fora da fase de classificação significaria o fracasso total desse projeto, que não deu certo. E ele mostra uma coisa diferente. Ele impressa o Manchester City, vira o jogo, que estava perdendo por 2-0 e faz 4. Ele manda o seguinte, cara, olha só, viramos a chave. Contra um time muito bom, contra um dos melhores times dos últimos anos, e a gente conseguiu fazer o nosso resultado. E não só conseguiu fazer, mas conseguiu dominar do início ao fim. Conseguiu falar, olha só, seu jogo aqui não vai funcionar contra mim. Ele passou esse recado. E a partir daí foi só ladeira acima. Então houve o ponto de virada, ele conseguiu se classificar. E depois ele enfrenta o Brest e depois pega o Liverpool e consegue fazer a atuação magistral como ele fez. Só que, para isso poder acontecer, houve uma mudança de mentalidade do PSG em relação ao perfil de contratação, em relação ao PSG dos últimos anos. Quando você pega e você vê desde a aquisição do PSG pelo Qatar, pelo grupo de fazer e com o objetivo de tornar a marca cada vez mais conhecida, o PSG, nos últimos anos, ele apostou em estrelas. Ele apostou em jogadores veteranos, com muito nome, que poderiam levar a marca para outro patamar. E ele apostou em figuras lá atrás, como Beckham, como o próprio Ancelotti, como Ibrahimovic, Cavani, depois o Neymar, Messi, Sérgio Ramos, Mbappé. Todas essas estrelas, com uma ênfase também no Neymar, fizeram com que a marca Paris Saint-Germain se tornasse mundial. Saindo de um time completamente local para uma marca extremamente consumida, assistida. Só que o PSG ele virou sinônimo de entretenimento. Todo mundo achava que seria o novo Harlem Globetrotters. Todo mundo entraria em campo e arrebentaria. Não é assim que as coisas funcionam. O time teve sérias dificuldades, principalmente na questão coletiva. O time girou muito no individual. E aí você tem grandes reclamações, como por exemplo, um se doa na marcação, outro não. O time não recompõe, não consegue fazer com que tenha qualidade em todos os setores, fica muito desequilibrado. Um time que tem um ataque muito forte, um meio de campo completamente esvaziado, porque ninguém recompõe, ninguém ajuda. E uma defesa extremamente exposta fazia com que o Paris Saint-Germain tomasse muitos gols e que caísse em fases extremamente primordiais ali da Liga dos Campeões, principalmente para times com mais peso e com mais história, como caiu várias vezes para o Real Madrid, como caiu para o Manchester City, caiu para o Bayern de Munique. E você via que aos poucos davam sinais, ao longo dos anos,
de que o projeto ele fracassaria, apesar de ter chegado na final da Liga dos Campeões ali em 2020 e na semi de 2021. Só que foi minguando cada vez mais com que o ego crescia, e isso exposto pelo próprio Neymar e depois pelo Mbappé, que tinha um ego muito grande, que os jogadores não se davam muito bem, que um queria fazer uma coisa no campo, só que o jogo pedia outra, ou seja, prezavam muito mais por individualismo. E aí você tem uma mudança de mentalidade na própria diretoria. Quando você tem a saída dos craques, né, do último trio que teve Neymar, Messi e por último Mbappé, o PSG não deixou de gastar, mas ele apostou numa mentalidade nova, que seriam jogadores mais novos, principalmente franceses ali, porém seriam jogadores não de primeiríssima prateleira, mas de uma segunda prateleira, digamos em escalão de jogadores. Com isso você traz jogadores que estejam mais frescos a novas ideias, e jogadores que acatem mais as decisões de um técnico que estão profissional, estão acima deles. Então você traz um Luiz Henrique, que sabe lidar muito bem com os jovens e sabe botar a sua filosofia de jogo e aplicá-la sobre qualquer adversário. E aí você traz jogadores que estão adeptos a adequarem a isso. Só que o PSG não deixou de gastar, como eu falei. Ele não, a única diferença é que ele não gastou 200 milhões em um único jogador, como aconteceu com o Neymar. Ele gastou 270 milhões na última janela, e isso incluindo a janela de verão e inverno, em nomes que você pode olhar no papel e falar, cara, não são grandes jogadores, mas coletivamente eles funcionam muito bem. Então você vê que chegaram Kvaratskhelia, Doué, João Neves, por exemplo, com que fizeram e encaixaram nesse time do PSG, tornando uma equipe extremamente forte. O PSG ele hoje tem um ataque muito dividido, onde você não sabe de onde vai vir as transições ou as construções, porque todo mundo tem qualidade, tá? Você tem o Hakimi muito bem, você tem uma grande fase do Marquinhos, você tem o Fábio Ruiz, você tem o Vitinha, você tem o próprio João Neves ali no meio campo dando muita dinâmica para esse time, você tem o Kvaratskhelia, você tem o Barcola e você tem Dembélé. Dembélé, que foi comprado pelo Paris Saint-Germain a pedido também do Mbappé, mas que era um cara que muitos já estavam dando uma carreira completamente terminada. Ele consegue entrar nesse esquema do Luiz Henrique, dá uma dinâmica ao time, sendo goleador, sendo artilheiro, dando assistência, mas o que fica mais desse time é que, não dependendo de um único nome, a equipe funcionou de uma forma absurda. Os números são absurdos. O seu modo de jogo é absurdo, fazendo com que qualquer adversário hoje que pega um Paris Saint-Germain considera um adversário extremamente difícil. O Paris Saint-Germain, ele é a pedra no sapato de qualquer time hoje da Liga dos Campeões. Porque quando você pega o Real Madrid, é um time de muitas viradas, é um time do impossível, digamos assim. Só que ele apresenta muitas falhas defensivas. O Barcelona também tem falhas defensivas. E quando você joga contra o Paris Saint-Germain, que tem todas as valências dos outros times, como eu já disse, o torna assim o favorito. Significa que o Paris Saint-Germain vai ganhar a Liga dos Campeões? Não, não significa. Mas a gente precisa apontar o favorito, a gente precisa falar quem é que tá jogando melhor, e o Paris Saint-Germain, ele mostra que ele é o que larga na frente, na minha opinião, nas quartas de finais da Liga dos Campeões. Quero saber o que você acha. Se você chegou até o final do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu.